Olá, pessoal, tudo beleza? Sou o professor Luiz Fernando, sou professor de História, especialista em concursos públicos e vestibulares, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não me conhece, participe aí das nossas videoaulas, assista essas aulas que com certeza elas irão você gabaritar a história no seu concurso ou vestibular, perfeito? Mas a gente vai trabalhar nesta aula de agora a história do Brasil voltada aqui para o Colégio Naval. Colégio Naval, pessoal. Então, se você não me conhece e é a primeira vez que você está assistindo essa aula comigo, se inscreva logo no nosso canal e vamos que vamos para a nossa primeira questão de revisão, beleza? Então vamos que vamos, sem mais delongas, sejam bem-vindos. E olha só essa questão de história. Colégio Naval 2020. Vamos lá. Leia o texto a seguir. Entretanto, violenta contradição foi criada com a implantação dessa lei. Ainda que a finalidade precípua da referida pauta alfandegária fosse garantir a ampliação da receita do Estado, a sua implementação acabou convertendo-se em legislação protecionista. Olha só, legislação protecionista. A tributação atingiu 2.919 artigos de importação. A maioria passou a pagar o dobro que anteriormente pagava, uma vez que o imposto alfandegário antes cobrado era de 15% e passou a ser de 30% ad valorem. Muitos artigos tiveram de pagar 40%, 50% e mesmo 60% do seu valor. Bom, vamos ver aqui na legenda, na fonte dessa informação, ele diz aqui, ó, Sociedade Brasileira, uma história através dos movimentos sociais, da crise do escravismo ao apogeu do neoliberalismo. Então, vejam que, obviamente, a questão trata sobre uma medida econômica para a história do Brasil. Mas a gente sabe que essa referida lei que ele aponta aqui no texto é do período do Segundo Reinado, beleza? Período do Segundo Reinado. Então, vamos que vamos. A medida econômica relatada no texto refere-se. Pessoal, é o seguinte, na história do Brasil, desde os tempos coloniais, havia a predominância econômica do mercantilismo, lá dos tempos da colonização brasileira no século XVI. E esse mercantilismo foi imposto pela coroa portuguesa na América Portuguesa. E os colonos que desenvolveram uma atividade para complementar a riqueza da metrópole, eles estavam ali subordinados aos interesses econômicos de Portugal. Então, nós estamos falando aqui de um exclusivismo comercial apontado, direcionado pela coroa portuguesa. Perfeito? Bom, a gente também chama esse processo de pacto colonial, aonde a colônia deveria fornecer mercadoria, enriquecer a metrópole, beleza? Mercadoria que eu falo é a matéria-prima. Bom, ao longo do século XVIII, século XIX, na Inglaterra ocorre a Revolução Industrial. E esse mercantilismo, esse capitalismo comercial, ele vai passar por transformações, ou seja, ele vai evoluir para o capitalismo industrial. No entanto, o modelo político-econômico adotado pela Inglaterra e, por conseguinte, outros países, seja na Europa ou na América, me refiro aos Estados Unidos da América, já independente desde 1776, então ali vai se desenvolver o liberalismo econômico, tá? Uma política econômica aí do viés capitalista. E qual era a ideia do liberalismo econômico? É fazer com que o Estado não interviesse na economia, beleza? Como acontecia no mercantilismo. Tranquilos? Bom, a Inglaterra, essa potência industrial, ela vai trabalhar e vai conseguir fazer com que os reinos, né, no caso europeus e especificamente de Portugal, que pudesse ali provocar o fim do pacto colonial.
Mas quando ocorre isso, pessoal? Ocorre quando a família real portuguesa, em 1808, se transfere para o Brasil. Então, como havia ali o mercantilismo, o pacto colonial, ele vai ser desfeito no Brasil colonial, com a vinda da família real portuguesa. Então, o que o Dom João fez em 1808? Ele abriu os portos brasileiros às nações amigas. Então, agora qualquer nação europeia poderia comercializar com o Brasil, mas tinha algumas tarifas específicas para a cobrança de produtos importados pelos brasileiros, correto? Então, vamos ter, por exemplo, os acordos de 1810, e esses acordos, Tratado de Comércio e Navegação, o Tratado de Aliança e Amizade, tá? Isso vai favorecer bastante os interesses ingleses, os interesses britânicos na colônia. Perfeito? Bom, então o que ficou decidido? Que a Inglaterra pagaria uma tarifa alfandegária se os produtos que entrassem no Brasil, e essa tarifa seria de 15%, e cobrado 24% de tarifas de importações às nações amigas, ok? E para os produtos importados de Portugal, o valor era de 16%. É uma contradição, né? Porque Portugal seria a metrópole da colônia e Portugal pagou uma tarifa maior do que a dos ingleses? Sim, por um momento sim. Depois a coroa baixou para 15%, deixou equiparado ali ao valor cobrado dos ingleses, beleza? Bom, e isso durou, gente, essa exclusividade de tarifas alfandegárias mais reduzidas para os ingleses, isso dura até a proclamação da independência do Brasil, em 1822. E lá em 1826, 1827, a coroa inglesa, né, o Império Britânico, reconheceu a independência do Brasil mediante o quê? A renovação dos acordos de 1810, perfeito? Então, foi renovado esses acordos. E esses acordos, eles valeriam ali por cerca de 17 anos. Então, se ele foi assinado, renovado em 1826, correto? Então, ele valeria ali por 16, 17 anos, ok? Bom, então esses acordos, eles foram renovados e a Inglaterra teve privilégio alfandegário de 15%, até ali 1843, ok? E em 1843, quando expira esses acordos de 1810, o governo brasileiro resolveu não renovar os acordos. E um ano após, 1844, foi criado a Tarifa Alves Branco. Então, essa Tarifa Alves Branco, de 1844, ela elevou, certo? Ela aumentou o valor de tarifas alfandegárias aqui, ó, de 2.919 artigos. Então, esses artigos que entrassem no Brasil pagariam ali tarifas de 30%, 40%, 50% ou 60%, como diz aqui na questão. Beleza? Então, a questão fala aqui da Tarifa Alves Branco de 1844, que foi uma tarifa para defender as manufaturas nacionais, ou seja, brasileiras, e a indústria brasileira. Então, o empreendedor que se favoreceu com essa tarifa alfandegária mais alta para os produtos importados foi o famoso Barão de Mauá, o Irineu Evangelista de Souza. Beleza? Tranquila essa questão, né, galera? Então, vamos aqui para a análise das alternativas. Vamos que vamos? Olha só, na letra A, ele diz: a medida econômica relatada no texto refere-se à tarifa Alves Branco, um recurso utilizado pelo governo imperial para solucionar o déficit das finanças públicas. No entanto, essa medida não conseguiu promover a autossuficiência da economia brasileira. Na letra B, ele diz a tarifa Silva Ferraz, que estabeleceu impostos alfandegários mais baixos para as máquinas, ferramentas e ferragens, o que prejudicou a ainda incipiente produção nacional desses equipamentos. E realmente essa tarifa
Silva Ferraz, ela foi criada ali na década de 1860, no qual o governo imperial brasileiro diminuiu as tarifas de importação. Ou seja, a Inglaterra ela vai ser beneficiada com a redução dessas tarifas alfandegárias, prejudicando quem? Prejudicando o Barão de Mauá, perfeito? Que as suas empresas foram diretamente atingidas por essa redução. Ele não vai conseguir concorrer com os produtos importados ingleses, entenderam? Então, daí, essa tarifa Silva Ferraz, ela é o oposto da tarifa Alves Branco. C. A reforma financeira implantada pelo ministro da Fazenda, Rui Barbosa, que foi chamada de encilhamento. Essa reforma provocou a grande inflação devido à grande emissão de dinheiro. Essa daqui, ela é uma alternativa que corresponde aí com a política do encilhamento, mas ela só foi feita na República do Brasil, no período que a gente chama da República de República da Espada. Perfeito? Na República da Espada, o governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca, beleza? Então, ela foi uma política econômica, certo, de emissão de dinheiro, porém fracassou. Na letra D, a política implantada pelo presidente Campos Salles, denominada Fundo-Loan, que consistiu num grande empréstimo feito aos banqueiros ingleses para bater a grave crise econômica. Isso mesmo, o empréstimo consolidado foi feito pelo segundo presidente civil do Brasil, também no período republicano. Vou botar aqui, ó, República das Oligarquias. República das Oligarquias. Perfeito? Então, o governo dos civis. Veja, República da Espada, os dois primeiros presidentes do Brasil foram Marechal Hermes da Fonseca e Floriano Peixoto. A República das Oligarquias começa a partir de 1898, com a eleição do primeiro presidente civil do Brasil, o Prudente de Moraes, que foi sucedido pelo Campos Salles, que fez esse empréstimo aí para combater a grave crise econômica, mas, gente, não deu certo também, beleza? E a letra E, ao Tratado de Comércio e Navegação, assinado com a Inglaterra e que deu vários privilégios a esse país nas relações comerciais com o Brasil. Por exemplo, taxas alfandegárias inferiores às cobradas de Portugal. Exatamente. Essa alternativa ela corresponde, certo, com o acordo do Tratado de Comércio e Navegação, no entanto, não se refere ao enunciado do texto base dessa questão. Então, a medida econômica relatada no texto refere-se à letra A. Tranquilos, galera? É isso aí. Finalizamos aqui a nossa revisão de economia da história do Brasil. Tá? Sou o professor Luiz Fernando. Mantenha a disciplina, o foco para executar legal aí a sua prova e a sua futura carreira militar no Colégio Naval. Se inscreva no canal, deixa like aqui para mim e até uma próxima. Show de bola, valeu, abraço!